Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória, que Deus traga saúde sobre a sua vida, a sua família, que Deus tire toda a frieza espiritual, que Deus traga um renovo espiritual sobre a sua vida, que Deus traga hoje sobre a sua vida aquilo que você tanto precisa. Hoje a gente vai entrar numa mensagem onde Deus vai falar ao nosso coração e vai abrir os nossos olhos. Porque Deus tem me mostrado as coisas. E eu vim trazer essa mensagem para que nós possamos entender o trabalhar do Senhor. Como Deus mostra as coisas. Para que Deus nos chamou. Amém, meus irmãos? Eu queria que os irmãos abrissem o livro, a palavra de Deus, a espada aqui em João, capítulo 21. Eu vou ler a partir do versículo 9 em diante, até o versículo 17. Logo que saltaram em terra, viram ali brasa, em um peixe posto em cima de um pão. E disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhasse. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tanto, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque já sabia quem era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, semelhantemente, o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra, apacenta aquelas pessoas que eu escolhi para levar minha palavra. Tornou a dizer-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. E disse-lhe a 3ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Tu me amas, Simão? E entristeceu-se por lhe ter dito a 3ª vez: ama-me? E disse-lhe o Senhor: tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Por que eu trouxe essa mensagem, meus irmãos? Essa é uma mensagem aonde Jesus apareceu para os discípulos ali, depois de ter passado a noite pescando, depois de ter voltado, depois que Jesus foi ao madeiro e ao 3º dia Jesus ressuscitou. Aqueles homens já não viam mais em que se apoiar, porque o mestre deles tinha ido. E quando Jesus aparece ali e chama Pedro, depois de ter comido o peixe, o pão, e chega para Pedro e fala: Pedro, filho de Jonas, tu me amas, Pedro? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Por quê, meus irmãos? Porque Pedro andou com Jesus quase 3 anos. Só que Pedro ainda não tinha se consertado totalmente. Porque antes de Jesus ser entregue, quando Jesus foi entregue, Pedro negou Jesus 3 vezes. Um homem que andou com Jesus, viu os milagres,
viu Deus operando ali e negou a si mesmo. Você sabe quando foi que Pedro foi totalmente transformado? Depois que Jesus falou para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pela 3ª vez, Pedro já tinha ficado irritado e entristecido com Jesus. Por que ele fez isso? Pela 3ª vez. Porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. E naquele momento que ele falou com Pedro, Pedro lembrou das 3 vezes que ele negou Jesus. E Jesus tinha falado para ele: olha, Pedro, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. O que eu quero chegar nessa mensagem, meus irmãos? O que eu quero chegar nessa mensagem? O Senhor escolheu os filhos dele para pregar a palavra, para apacentar as ovelhas. O que eu tenho visto ultimamente são pessoas que não estão mais apacentando, não estão mais trazendo a mensagem, mas estão trazendo uma mensagem aonde estão mandando as ovelhas para o inferno. Meus irmãos, quando você vê um pregador chegando num altar, na casa de alguém, trazendo uma mensagem e falar para as pessoas ali: olha, vocês têm que tomar vergonha na cara, meus irmãos, isso não vem de Deus, porque Deus, se você olhar a passagem de Jesus todinha enquanto ele estava aqui nessa terra, porque o meu maior exemplo na palavra do Senhor é Jesus Cristo, a forma que ele trabalhava, a forma que ele operava. Em momento algum, Jesus sendo o próprio Deus, em momento algum ele se engrandeceu ali, não. Ele falava: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Só que hoje você vê pessoas que são usadas por Deus e já estão se levantando, estão empinando o peito, estão se achando melhor do que os outros. Pessoas que têm uns dons já um pouco de um dons aperfeiçoado, já estão se achando melhor do que as outras pessoas. Isso é muito perigoso, porque eu já vi muitos desses caírem. Ultimamente o Senhor tem me mostrado pessoas sendo usadas por Deus, mas pessoas estão se tornando arrogantes, pessoas estão se tornando pessoas soberbas, que acham que podem fazer alguma coisa, mas não podem fazer nada, porque quem faz é Deus. Se Deus chegar ali e te desligar da tomada, ele não faz nada, porque ele não faz nada, porque ele é ser humano. Se o Espírito Santo sair dali dele, ele não faz nada, mas muitos estão pensando: eu faço, eu posso, eu faço e acontece. Não faz nada, inocente, você não faz nada, você é apenas um escolhido, você não é melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que você. O Senhor não te chamou para que você venha ser melhor do que os outros. O Senhor não te chamou para que você venha olhar para as pessoas de cima para baixo, mas o Senhor te chamou para trazer mesmo aquelas pessoas que são evangélicas, que estão passando por luta, porque você não conhece o dia a dia da pessoa. Você não sabe se a pessoa está no deserto, você não sabe se a pessoa está em Lodebar, você não sabe se a pessoa está no estreito, você não sabe se a pessoa está passando por tanta luta no divórcio, ente querido que faleceu, filho nas drogas, família, briga dia por dia, briga. Porque onde eu estava tinha pessoas desse tipo lá, pessoas que perderam o ente querido, pessoas que a família estão nas drogas, pessoas que estão passando por desavença conjugal, pessoas aonde o cônjuge é crente e o outro não é. Você tem que pedir uma sabedoria: Senhor, me dá aí o dom da palavra, uma sabedoria que vem do céu, uma sabedoria que vem do alto, para que eu venha falar da tua palavra, para que eu venha me direcionar, Pai. E não chegar aonde tem pessoas evangélicas, aonde tem pessoas que não é crente, e chegar lá você tem que tomar vergonha na cara. Não, meus irmãos, você não pode fazer isso, porque isso não é de Deus. Tem pessoas que é crente, que estão um pouco afastadas, estão um pouco tristes. Por quê? Porque estão passando por luta.
Porque tem pessoas que estão enfrentando o leão, o urso e o gigante tudo junto. Tem pessoas que não conseguem passar pela muralha. Tem pessoas que estão sendo perseguidas por Jezabel, por Penina. Perseguição de Saul, tem pessoas que estão sendo. O Senhor, por quê, meus irmãos? Porque até esses dias, o irmão ligou de outra cidade, que ele estava em desespero, que ele queria desistir, ele queria parar, porque foi apedrejado, foi tacado pedra. Falaram para ele que ele não prestava, falava para ele, chamaram ele de... Então o que acontece? Sabe o que muitos crentes estão fazendo hoje? Estão se achando melhor do que os outros. Em vez de trazer as ovelhas para o aprisco, não. Estão tirando a ovelha do aprisco e mandando direto para o inferno. Você tome muito cuidado quando ser usado por Deus. Quando você ser usado, fala: meu pai, papai, tira a soberba. Pai, tira o meu eu, que diminua eu, que o Senhor cresça, porque santo dos santos só é o Senhor. Eu não sou nada, eu não sou nada. Eu sou apenas um instrumento. O Senhor te levantou para ser um instrumento, para apacentar as ovelhas, para ganhar alma. E não, Ele não te levantou para você ser uma ferramenta do diabo, para empurrar as ovelhas para o inferno. Porque tem pessoas que mesmo estando tantos anos na igreja, mas estão passando por luta, porque o mundo espiritual existe. O inimigo está ao nosso redor 24 horas. O inimigo levanta um para nos atacar. O inimigo levanta outro para nos atingir. O inimigo levanta outro para falar mal da gente. E você, ainda desde chegar e trazer uma palavra para que aquelas pessoas venham ser renovadas, você quer chegar ainda e se achando superior de que qualquer um ali. Você não é superior a ninguém. Tome muito cuidado, porque decanta Ramassuri me decaias. O Senhor não divide a glória dele com ninguém, Lamassuri de calabachaias. Porque na mesma hora que ele te usa, ele também sai da... Ele retira a presença dele. Porque você se lembra lá no livro de Samuel, quando o povo foi para atingir aonde Eli era sacerdote, o que foi retirado em primeiro lugar ali? A arca da aliança. O Senhor retirou a presença dele dali. E aonde o Senhor retira a sua presença, meu irmão, pode se preparar, porque vem peia, vem chumbo, e você vai ter que aprender a ser mais humilde na presença do Senhor. Eu tenho muito visto pessoas que é usada com os dons de visão, com dom de profecia, aonde diz lá no Daniel 2:22, que o Senhor ele traz à tona o que está em oculto e o que está em escondido. Aí as pessoas que têm o dom de entender o que está passando na mente, o que está passando no coração, e acham-se superior. Não vou me assentar na mesa dos escarnecedores. Eu não vou ficar... Eu terminei aqui a minha obra e estou indo embora, porque eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Jesus sentou. Aleluia. Aqui no livro de Mateus, capítulo 9. Vamos aqui para o versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessite de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se Jesus, sendo o próprio Deus, se assentou e permitiu pessoas se assentarem, pessoas pecadoras, sabe quem foi que acusou Jesus aqui? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram aqueles que se diziam religiosos, aqueles que cumpriam uma agenda, orava 3 vezes ao dia,
fazia o sacrifício dele, entregava o dízimo dele, só andava com o rosto pro lado de fora, porque o resto era tudo coberto, andava sempre, se achava superior aos outros, mas Jesus disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os pecadores. E você acha que você é melhor do que Jesus? Você acha que você está acima de Jesus? É por isso que eu digo, o meu maior exemplo na palavra do Senhor é Jesus Cristo, porque o Senhor, ele veio para quebrar muita coisa, e para nos mostrar: eu não vou sentar ali. Se me chamarem para me sentar no canto ali, eu vou sentar e vou falar de Jesus. Onde tiver um monte ali, e vou falar de Jesus. Porque eu fui evangelizar lá na escadaria, e estavam lá os caras fumando droga, bebendo. Fiquei lá e conversei sobre Jesus. Depois que eu descobri que o rapaz era pastor e estava afastado da presença do Senhor, por que eu não vou me assentar? Eu não vou participar do que eles fazem, mas vou aproveitar a oportunidade para falar de Jesus. Meus irmãos, o Senhor vem me mostrado isso. Uma vez eu conheci uma outra pessoa que se dizia ser ela se dizia ser pastora, usada por profecia, dom de visão. A pessoa andava e os irmãos tudo ali atrás, e ela empenava igual o peito de pombo, igual aquele filme O Poderoso Chefão. Andava e aqueles pessoal tudo ali e se achava, mas o Senhor decanta Ramassuri me decaias, abateu. Por quê? Porque o Senhor não se agrada da soberba, a glória pertence a Ele. Eu vou trazer outra palavra aqui, mensagem da palavra do Senhor, e essa é uma mensagem rápida, aqui no livro de Isaías, para você ver, para você ver, livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Versículo 12 até o 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas e de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, à banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Sabe quem era esse? Era o próprio Satanás, que ele era um anjo de luz, ele era um homem aonde Deus colocou sobre ele um dom de adoração, um dom de louvor, mas aquilo foi subindo e entrando no coração dele, e ele queria estar acima das nuvens, acima do trono de Deus. Ele queria ser, ele já estava se achando. Ele olhou para ele mesmo e falou: opa, eu posso, eu sou mais bonito, eu posso fazer, eu vou ser muito melhor, vou ser mais adorado do que o próprio Deus. Chorei, canterei me cães. A primeira deremei cantarabassuri me decaias. O Senhor não divide a glória dele. O Senhor mandou ele lá de cima para o abismo mais profundo do inferno, que o inferno foi criado para Satanás. E não só ele, porque Satanás já tinha manipulado 1/3 dos anjos do céu, e desceu 1/3 dos anjos do céu junto com Satanás para o inferno. Sabe por quê? Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Muitos estão se achando que podem fazer alguma coisa. Muitos acham que orar vai curar porque ele pode. Ele não pode fazer nada, porque se não for Deus, ele não pode fazer nada. Então Deus vai fazer descer do pedestal.
Remede canta rabacharama. O de canta ramassuri me decaias. Dereme canta ramacharabassuri me decaias. Muitos estão se gloriando. Muitos estão se exaltando. Muitos estão se achando acima dos outros. Mas os que nem o Senhor falou para Pedro: Pedro, tu me ama. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Entenda uma coisa, meus irmãos. Quando o Senhor fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas, Ele não está dizendo: Pedro, apacenta aqueles que eu chamei. Pedro, apacenta só os crentes. Pedro, apacenta só os ímpios. Não, Ele fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Não importa se a pessoa é crente, não importa se a pessoa é ímpia. Porque a pessoa que é crente está passando por luta e precisa de um renovo, precisa vir uma mensagem direta do alto, não precisa de pessoas que venham trazer mensagem e dizer que tem que tomar vergonha na cara, porque você não sabe a luta dessa pessoa está passando. Eu já vi muitos usados por Deus, hoje estão afastados da presença, porque se acham melhores que as outras. Eu já convivi com um que ele foi levantado para ser presbítero da igreja. Quando eu cheguei com a minha esposa, sentei do lado dele, o homem pegou, afastou a cadeira dele para frente, para não ficar perto da gente. Ele se achou tão superior que ele estava querendo tomar o lugar da pastora da igreja e fazendo aquela panelinha para tirar o ministério que Deus entregou na vida da pastora. Porque entenda uma coisa: o que é bênção para você, para mim pode ser maldição. E o que for bênção para mim, para você pode se tornar maldição. Então não adianta a gente querer as coisas do irmão, querer as coisas de outra pessoa, porque aquilo que é na bênção na vida dele, para nós pode se tornar maldição. Porque entenda uma coisa: José, quando recebeu a túnica, os irmãos tudo ficaram de olho na túnica, mas depois que eles conseguiram pegar a túnica, não serviu no corpo de nenhum. A túnica foi suja de sangue e largada. Porque o que é para você, é para você. O que é para mim, é para mim. O que é bênção para você, para mim pode ser maldição. Porque Deus, quando Ele dá para você. Deus separou para você. Então não adianta eu querer uma coisa sua, porque para mim pode se tornar maldição, atrasar minha vida, eu ficar enfermo e trazer um problema em cima do outro. Até eu entender que aquilo ali não era para mim. E pertence ao irmão, pertence a outra pessoa. Mas voltando para a mensagem aqui de Pedro. Pedro, 3 vezes o Senhor falou com ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. O que é que o Senhor está dizendo? Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, leva a palavra àquelas pessoas que precisam. Aquelas ovelhas que precisam ouvir. Diga para aquelas pessoas que eu a amo, Pedro. Pedro, diga aquelas pessoas que eu paguei um alto preço, porque eu a amo, Pedro. Mas muitos estão fazendo ao contrário, porque acham que tem um dom e acham melhor do que os outros. Se acham superior. Não é por aí, meus irmãos. Não é dessa forma. Deus, Ele não opera desse jeito. Enquanto mais você receber, mais humilde você tem que ser. Porque se você chegar e atacar todo o tempo aquelas pessoas porque você se acha tão santa, então você está no mundo errado. Você tem que pedir para o papai te levar. Você tem que pedir para o papai te levar logo para o céu. Porque você está no caminho, você está no lugar errado. Porque a terra é onde estão os pecadores, onde todas as pessoas. Porque aquele que diz que não tem pecado, lá no livro de João, 1 João, diz: se você diz que não tem pecado, você já está pecando por estar mentindo. Porque todos nós somos pecadores. Entenda, santo, 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 santo só é Deus.
É tão sério quando você quer tomar a glória de Deus, porque quando João foi arrebatado da ilha de Pátimo, que ele foi levado, e quando ele viu um ser reluzente ali, que ele olhou, ele achou que era Deus, ele se ajoelhou, o anjo do Senhor falou, não faça isso não, porque só quem pode ser adorado aqui é Deus. Levanta. João pegou o carão do próprio anjo, porque foi querer se ajoelhar. Entenda, o anjo viu a importância que só o Senhor dos Senhores pode ser exaltado. Ai, surine canta rama surime de caias. Jay canta rama laba surime de canta rabalaba sou. Xarabalaba surime de canta. Ah, de calaba surime de caias. Tu não faz nada, rama surime caias. O operar é do papai, o agir é do papai. O Senhor me canta rabassuri me decaia, te chamou para ganhar almas. O Senhor te chamou para fazer o ID. O Senhor não te chamou para você acusar as outras pessoas, para que você venha apontar, não, de canta rabassuri me decaias. O Senhor Jesus fala na palavra dele, eu não vim para julgar o mundo. Mas eu vim para salvar o mundo. Quando eu digo salvar, porque hoje você pode se ajoelhar e orar ao papai. Hoje você pode ter uma escolha aonde você, entrando, seguindo a presença do papai, as leis do Senhor Jesus Cristo, você vai entrar no reino dos céus. O Senhor, ele não veio, Jesus, ele não veio para julgar. Mas naquele de Cantaramasurimi de Caia, grande dia, ele vai julgar. E que essa mensagem, meus irmãos, que a gente venha refletir, como aqui no livro de Isaías, quando Lúcifer foi querer tomar a glória para si, ele ganhou um cantinho ali no inferno. E se você querer tomar a glória de Deus, vai ter um outro lá para você. Porque a glória do papai ninguém toma. O papai não divide a glória dele com ninguém. Porque naquele grande dia, vão dizer, eu preguei, eu ganhei alma em teu nome, eu fiz isso, expulsei demônio em teu nome, eu curei em teu nome, e o Senhor de Cantaramachuri me decai, vai olhar para ti e vai dizer, afasta de mim, maldito, porque eu não te conheço, me decaias. Cadê a humildade? Peça ao papai, Senhor, enquanto o Senhor mais me usar, que eu venha diminuir, que o meu eu desça, que o meu eu caia, que a minha ignorância, a minha soberba, que eu não venha, Pai, querer tomar a glória que só pertence a Ti, meu Pai. Você não é melhor do que ninguém. Pare um pouco para refletir. Você não é melhor do que aquele seu irmão que está na igreja. E nem aquele irmão é melhor do que você. Porque eu entendo uma coisa. Deus, ele usa quem ele quer, quando ele quer e na hora que ele quer. Porque tem pessoas que ainda dizem assim, esse daí não está capacitado. Esse daí, ele não está preparado. Esse daí tem que se preparar mais. Vem cá. Então você está dizendo para Deus que escolheu aquela pessoa para levar a fazer a obra dele. Está dizendo, Deus, tu é mentiroso. Deus, tu fez uma escolha errada, porque
tu escolheu aquele casal lá, aquela pessoa, mas eles não estão capacitados. Eles não estão preparados. Vem cá. Você quer dizer para o Criador que ele fez uma escolha de ter escolhido aquele irmão para levar a palavra dele? Você está dizendo para Deus que Deus está errado. Se Deus conhece, Deus sabe o que vai acontecer até a volta dele. Ah, irmão, como é Deus não sabe o que vai acontecer, não. Lá no livro de Jeremias, quando ele fala Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. O Senhor disse para ele: Jeremias, eu vou trazer o povo de volta, Jeremias, mas agora não vai ser dois povos, não, norte e sul, não, vai ser só um. E o templo vai ser reconstruído, mas não vai ser só reconstruído aí, mas também no coração do homem. E hoje nós fazemos parte do templo do Espírito Santo de Deus. E Jeremias naquele momento ali se alegrou. O Senhor está tudo no controle dele. A minha função e a sua é de levar a palavra do Senhor. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Você não pode chegar e acusando e apontando e dizer que aquilo ali não tem mais jeito. Aquele ali não serve para Deus. Porque aquele ali foi isso. Aquele ali pecou, aquele ali ele era traficante, aquele ali era maconheiro, aquele ali era prostituto. Entenda uma coisa. Antes do pecado desses homens, antes do pecado dessas pessoas, antes do meu pecado e antes do seu pecado, antes de você se tornar crente, Jesus, muitos anos atrás, ele já pagou um alto preço no madeiro e levou sobre si as nossas dores. Antes de você nascer, o Senhor já pagou um alto preço naquele madeiro. O Senhor não te chamou para dizer quem pode e quem não pode. O Senhor não te chamou quem é pecador e quem não é. Mas o Senhor te chamou para fazer o ir, de levar a palavra dele, pregar. Agora eu não posso me sentar na mesa dos escarnecedores, na roda, como diz Salmo 40. Se você entender a palavra do Senhor, você vai entender. Você vai entender que quando o Senhor diz não, se assenta na roda dos escarnecedores. Não faça o que eles estão fazendo. Não entre ali, por exemplo, a pessoa está num bar, ali estão bebendo, tudinho, você vai chegar lá e beber? Não. Você pode ir, mas chega lá, isso é a oportunidade. Comece a falar de Jesus, comece a pregar a Jesus. Ah, eu não posso pisar ali porque eu sou santo demais, ali é coisa. Vem cá, o Senhor diz na palavra dele que ele veio para os pecadores, ele não veio. Se você tem medo de entrar num bar e pregar a palavra do Senhor, ah, porque lá eu não posso, porque lá é do inferno, lá está cheio de pecado. Vem cá, você só peca aonde você quer. Por quê? Porque onde foi que Adão pecou? Aonde foi que Adão pecou? Reflita. Não é o lugar, mas sim, se você tem comunhão com Deus, se você tem uma vida com Deus, e é desses que Deus gosta, é esses que Deus escolheu, aqueles que estão ali nas drogas. Porque Jesus se assentou na mesa, os pecadores, os publicanos, e os fariseus chegaram por discípulos de Jesus e disseram: o mestre de vocês senta com os publicanos e os pecadores? Sabe por quê? Porque eles se achavam melhor do que aquele.
Mas sabe quem é que Jesus estava dando atenção? Para os pecadores. Aquele que se exalta, achando que pode fazer alguma coisa, tome muito cuidado. Porque o Senhor abate. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus venha dar vitória. Que Deus venha dar direcionamento. Que essa mensagem você venha entender. Que quando Deus lhe usar, quando Deus lhe separar para levar a palavra do Senhor, e Deus lhe usar nos novos dons aperfeiçoado, que enquanto mais você ser usado, mais ser humilde. Porque a gente vive num mundo onde todo mundo é pecador. Que Deus abençoe a cada um de vocês.